Graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré. Amém. Irmãos, agora pronto. Uma alegria, obrigado. Uma alegria poder estar com vocês. A gente vai conhecendo os espaços, vai aceitando chegar junto das outras pessoas por conta daquelas que a gente conhece primeiro. Então, de verdade, aquele dia naquela mesa no shopping foi um dia importante, embora a gente já tivesse se encontrado no Conversas em alguns momentos, mas foi muito importante aquele dia para mim, porque não só eu pude compartilhar da minha vida com vocês, como também eu pude ser acolhido por vocês. Vocês me acolheram também naquele dia. Então, essa que é a beleza da mesa. Henry Nouwen fala sobre isso. Fala que a mesa, ele escreveu um livro só para falar sobre essa coisa da mesa, da importância da mesa. E uma das coisas mais bonitas é que a gente passa a ser também o alimento do irmão à medida que a gente se coloca e se dispõe à mesa. Nós não só partilhamos o pão. Eu vou partir o pão, mas vou partir minha vida e dou a você um pouco da minha vida. E também pego um pouquinho de você e da sua vida. A Bíblia é um livro extraordinário e fantástico, e todos nós começamos muitas vezes e nos acostumamos com esse livro muitas vezes, o que é uma tristeza e é uma pena, porque ele tem que ser um livro que constantemente nos surpreenda. E a Bíblia trata exatamente dessas verdades. E se a gente tivesse que fazer um estudo só sobre a mesa na Bíblia, seriam coisas assim extraordinárias. Muitas pessoas já fizeram isso, muitos livros já saíram disso, mas que o Senhor nos ajude a olharmos também para esse momento das Escrituras como esse pão do Senhor também para a gente. Então, eu quero convidar os irmãos para a gente poder comer um pedacinho desse pão, né? Ali no Salmo 139, no último versículo do Salmo 139. O Salmo 139 é um salmo de Davi. E o último versículo, ele é uma oração que passa a ser a minha oração de todo dia, de toda hora e de todo o tempo. Eu vou ler numa versão mais na Nova Bíblia Viva, mas eu sei que você deve ter memorizado de outro jeito. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, né? Mas é assim que está aqui. Examine-me, ó Deus, e conheça o meu coração. Ponha os meus pensamentos e emoções ansiosos à prova. Toma conhecimento de tudo. Veja se há em mim algum caminho mau e oriente-me para que eu ande pelo caminho da vida eterna. Amém. Blaise Pascal escreveu uma frase importante, que eu acho que é aquela que eu quero pegar também, como esse texto do Salmo 131, e a lógica que leva Davi a escrever esse salmo extraordinário, uma das mais belas orações da Bíblia Sagrada. Blaise Pascal disse uma coisa, entre tantas outras coisas boas: conhecimento de Deus sem autoconhecimento leva à presunção, mas autoconhecimento sem o conhecimento de Deus leva ao desespero. Blaise Pascal. Vou falar de novo. Conhecimento de Deus sem autoconhecimento leva à presunção. Mas autoconhecimento sem o conhecimento de Deus leva ao desespero. Blaise Pascal. E falar de conhecimento de Deus, você tem vários textos e várias personagens na Bíblia Sagrada que você poderia usar para poder falar sobre isso. Mas o Salmo 139 fala exatamente sobre essa coisa do conhecimento de Deus e do autoconhecimento e da autopercepção. Para Davi, no Salmo 139, ele está dizendo o seguinte, que ele não consegue conhecer a si mesmo se ele não estiver compreendendo junto com Deus e junto de Deus, falando assim: Senhor, o Senhor me sonda, o Senhor me conhece, o Senhor sabe como é que eu sou. Antes de eu falar alguma palavra e ela chegar na minha boca, o Senhor já sabe de tudo. E se eu fizer minha cama no inferno, lá o Senhor estará. Se eu for e vai falando aquele salmo extraordinário, os meus dias foram contados. Você conhece o Salmo 139. No final ele diz ali: eu preciso ser examinado. A palavra sonda-me vai aparecendo no Salmo 139 de um jeito extraordinário. Esse sonda-me, eu diria e afirmo que é a única possibilidade de eu poder me autoconhecer de verdade.
E eu não gosto da palavra autoconhecimento, porque eu acho ela muito presunçosa. Eu acho que é autopercepção. A gente só consegue se perceber, porque a gente vai passar a vida toda e não vai se conhecer completamente. Não vai se conhecer completamente. O máximo que a gente pode fazer é se perceber. É uma autopercepção. E essa autopercepção ela só é possível se eu for conduzido pelo Senhor que me examina, pelo Senhor que me sonda. E Davi é quem escreve a maioria dos salmos, que são salmos muito introspectos. Os outros são de danças, são voltados mais para a questão da dança comunitária. Nos 5 tomos, nos 5 livros que estão dentro do livro, você percebe várias divisões, mas é Davi que traz para o Salmo aquilo que Eugene Peterson diz quando escreve o livro sobre os Salmos. Que os salmos bíblicos, os salmos principalmente de Davi, são os gritos da alma. O grito da alma. Não é só um livro de canção, não é só um livro de poesia, não é só um livro de oração. É um livro onde a alma grita. É um livro onde se encontra e se observa o trágico que somos, o assustador e assombroso que há em mim e que sou eu. E escrito por um homem segundo o coração de Deus, mas olhe só que homem segundo o coração de Deus que nós encontramos na figura de Davi. Um homem profundamente inadequado, um homem que a gente que conhece a história de Davi sabe que como é que pode um homem como Davi, fazendo o que fez, ser um homem segundo o coração de Deus. Isso já começa a trazer para a gente que está muito certinho, pelo menos uma pulga atrás da orelha. Se está muito certinho, se está muito certo, tem alguma coisa errada. Suspeite disso. Se você está com... Eu queria aquele cara que diz assim, ó, se você está junto com a maioria, seria legal você parar de vez em quando para poder pensar. Se você está muito certo, puxa, para pensar. E a Bíblia está repleta de coisas estranhas. Se a gente for contar a história de Abraão, sem vergonha total, mas é o pai da fé. Se a gente for contar a história do filho dele, sem vergonhinha. Só que o pior é que é um ser vergonhinha menor, mas é vergonhinha. Se for contar a história do neto dele, ser vergonhaço, um pouco maior. Mas quem vai lendo isso? Por isso que glória a Jesus pela Bíblia Sagrada, por esse livro extraordinário. Porque aí voltemos à frase do Blaise Pascal, conhecimento de Deus, aí que está. Nós confundimos conhecimento de Deus com conhecimento de doutrinas. Nós confundimos conhecimento de Deus com conhecimento de teologia. Nós confundimos, o que é pior, confundimos conhecimento de Deus com conhecimento de moral religiosa. Nós achamos que conhecemos a Deus por conta da nossa moral religiosa. Nós achamos que conhecemos a Deus por conta da nossa capacidade de poder ter nota 10 na nossa moral religiosa. E isso não é conhecimento de Deus. Isso é só conhecimento da moral religiosa. Nós achamos que conhecimento de Deus tem a ver com os nossos ritos bem conhecidos e bem definidos e muito bem feitos, ainda que sejam mínimos. Os nossos dogmas e os nossos tabus. A gente conhece a Deus, então, portanto, acha que conhece a Deus. Por quê? Porque conhecemos teologia. Acha que conhece a Deus por quê? Porque conhecemos o quê? Doutrinas. Acha que conhecemos a Deus por quê? Porque conhecemos moral religiosa. Acha que conhecemos a Deus por quê? Porque conhecemos ritos, dogmas e tabus. Certo? Esse tipo de conhecimento de Deus nos leva à presunção. E essa presunção é que faz com que a gente não seja pessoa absolutamente profunda. Essa presunção não nos leva a um caminho fundamental e importante, que é o caminho da autopercepção ou do autoconhecimento. Impede que você avance, sabe? Impede que você vá mais fundo. Eu me lembro do Mar Morto, a primeira vez que fui, e eu sempre soube que lá boiava, nunca afundava. Eu fui lá e confirmei, não afunda, boia.
Por conta do quê? Obviamente, por conta da localização geográfica, por conta de ser uma das crateras mais abaixo do nível do mar, por conta da concentração de sais minerais e de tudo que você possa imaginar que está ali, por conta da construção do próprio Mar Morto, como ele é, e deixa de ser o quê? Isso é impossível afundar. Você não afunda, você boia. E eu me lembro que nesse dia que eu estava lá no Mar Morto, além de fazer a besteira de esfregar os olhos e ficar com os olhos ardendo, que nem um louco, eu não afundei. E Deus me falou algo muito sério, que eu sou capaz de poder passar a minha vida com a lógica do Mar Morto. Onde eu recebo muita água viva, lá no caso do Mar Morto do Rio Jordão, da corredeira da água viva do Rio Jordão. Mas como eu vou recebendo e não vou repassando, portanto não tem saídas, o Mar Morto não tem saídas, a água viva que entra morre. Porque não repassa. Ok? E daí, então, essa superficialidade começa a fazer parte da nossa vida. E essa superficialidade que começa a fazer parte da nossa vida nos impede de sermos pessoas profundas. E pessoas profundas só podem ser profundas se elas forem sondar. E elas só podem sondar com aquele que é o grande sondador. E é por isso que Davi já entendia: sonda-me, ó Deus. O conhecimento de Deus tem a ver em mergulhar em Deus e deixar Deus mergulhar em você. Conhecimento de Deus não é conhecimento de doutrinas, não é conhecimento de teologias, não é conhecimento de moral religiosa, não é conhecimento de ritos, de dogmas e de tabus. Conhecimento de Deus é perceber que enquanto Deus mergulha em mim, eu mergulho em Deus. E aí eu começo a perceber algo diferente. E a segunda parte da frase é complicada, porque ele diz assim: mas autoconhecimento sem conhecimento de Deus leva ao desespero. Só que aí o conhecimento de Deus não é esse conhecimento de Deus superficial, é o conhecimento profundo. E esse conhecimento profundo vai fazer com que eu possa olhar para mim mesmo, descobrindo quem sou eu. Porque se eu tiver que descobrir quem sou eu, sem Deus me acompanhando, a onça era um animal muito crítico e morava numa floresta e via tudo que você podia ver que estava fora do seu lugar. A onça era uma onça crítica. Criticava o elefante, criticava o macaco, então, coitado, sofria demais sob o crivo da crítica de Dona Onça. Dona Onça estava sempre olhando e medindo até o vento da floresta como ventava. Dona Onça, ela tinha a régua perfeita de definir como a floresta era ou não, ou tinha que ser ou deixar de ser. Dona Onça, com o tempo, começou a ficar meio ruim porque a vista começou a ficar fraca. A pessoa que vive olhando as coisas e criticando as coisas pelo que olha, depende muito da vista. Começou a ficar de vista fraca. Percebendo que a vista ficou fraca, ela foi até o oftalmologista. Ela tinha um convênio muito bom na floresta. Foi até o oftalmo, fez lá um exame e descobriu que ele precisava fazer uma cirurgia porque estava com um problema sério nos olhos. Ela pediu imediatamente que assim fosse feito. Feita a cirurgia, os tampões colocados, depois que tira os tampões de Dona Onça, ela já dentro da sua própria casa percebeu que a casa estava mais assustadora do que antes. Ela começou a enxergar sombras que não enxergava antes. Quando saiu para a floresta ficou muito mais horrorosa. Não era só aquilo que ela via naqueles seres que lá existiam. Agora ela começou a ver outras coisas mais horrorosas. Isso começou a deprimi-la. Dona Onça também tinha um bom convênio, fez um bom contato com um psiquiatra, uma terapia, e um bom psiquiatra indicou um remedinho, ela precisava dormir porque estava tensa. E começou a ficar deprimida a Dona Onça, foi fazer aconselhamento, atendimento pastoral, e todo mundo tentando ajudar a Dona Onça muito crente. Aí Dona Onça ficou desesperada, falou assim, tem alguma coisa errada. Depois de tanto pensar, voltou no oftalmo. Chegando no oftalmo,
Falou assim, senhora, está acontecendo isso, isso. Mas deixa eu dar uma olhada, dona Onça. Quando o oftalmologista olhou, falou assim, dona Onça, imediatamente para a cirurgia. Por que foi que houve? Cometemos um erro gravíssimo. Nós tiramos os seus olhos e depois, quando colocamos eles voltados para dentro. Você está querendo dizer que o que eu estava enxergando era dentro de mim? Aí ele falou, exatamente. Depois daquele dia, quando ela se recuperou, Dona Onça começou a olhar de um jeito diferente a floresta. O autoconhecimento e a autopercepção nos dá a condição, com a ajuda de Deus, de que a gente comece a olhar não só a si mesmo, e descobrindo em si quem somos de verdade, a olharmos os outros de um jeito muito mais diferente. É preciso, às vezes, se assustar com quem nós somos, para parar de assustar os outros como somos. E à medida que eu comecei a observar isso na minha vida, eu percebi que esse negócio de entender de doutrina é bom, mas não é tudo. Esse negócio de entender de teologia é bom, mas não é tudo. Esse negócio de entender de moral e ética cristã é bom, mas não é tudo. Esse negócio de entender de rito, de dogma e de tabu é bom, mas não é tudo. O que eu preciso, o que eu necessito, e eu busco, e eu tenho buscado, porque se a gente prestar atenção, a vida dá um jeito, sempre dá um jeito, a vida como ela é, sempre dá um jeitinho de quebrar a gente. A gente não precisa nem de demônio, viu? Só a vida como ela é. A vida como ela é, tá certo? Não precisa de demônio, basta um vazamento. A vida como ela é. E você sabe de uma coisa? É aí onde a gente entende que esse conhecimento de Deus é conhecimento da pessoa de Deus, num mergulho sobre Ele, entendendo que Ele já está mergulhando dentro de nós. E suplicando para que Ele venha nos sondar, porque é a única maneira da gente poder estar entrando dentro de nós mesmos para não desesperar e não ficar doido e deprimido que nem a Dona Onça. Os padres do deserto, quando começaram o movimento monástico, e todos eles começaram a entrar pelo deserto, eles chegaram ao deserto como? Por quê? Porque a igreja ficou institucionalizada em Roma, depois de Constantino, e aí aquele negócio ficou muito certinho, ficou muito organizado, ficou com templo, ficou com espaço, ficou com liturgia, ficou com teologia, ficou com um monte de coisa, tudo organizado dentro do campo da religião. Organizou demais, ficou muito organizado, ficou muito cheio de sistemas, ficou bem ali organizadinha, e outra ficou dentro do poder, porque finalmente agora é a religião do poder, é a religião do imperador, é a religião do império. Ou seja, essa coisa das pessoas que de alguma forma querendo transformar o poder religioso junto com o poder, é um negócio antigo, mais ou menos da idade de Satanás. E isso é um negócio interessante, porque esse negócio aconteceu, e aí os caras falaram assim, os padres do deserto, que se transformaram nos pais do deserto, no movimento monástico, na patrística, quando eles começaram a ir para o deserto, eles falaram assim, não, nós vamos buscar Deus, nós vamos procurar Deus. E ao procurarmos Deus e buscarmos Deus, nós precisamos falar com Deus, porque Deus não está mais ali no lugar onde dizem que é a igreja, nós temos que buscar Deus. Aí eles foram orar, foram jejuar, foram para o deserto orar, jejuar, as disciplinas espirituais, dali que surgem todas aquelas belezas das disciplinas espirituais do movimento monástico, que a gente pode estudar, a gente pode encontrar caminhos para a leitura desse movimento em Anselm Green, em Inácio Larrañaga, em Henry Nouwen. Você pode encontrar nesses autores que tem muita coisa bacana traduzida já em português já há algum tempo, para você entrar no caminho de ver o que é isso, a sabedoria dos pais do deserto. E os pais do deserto são unânimes numa coisa. Sabe o que é se eles são unânimes? Eles são unânimes no seguinte, de que eles foram ao deserto procurar Deus e terminaram encontrando o demônio, o diabo. Esse negócio de ser levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo é um negócio que já aconteceu em algum lugar. Então eles começaram a ir ao deserto e, indo ao deserto buscar Deus, encontraram com o quê? Com o demônio. Só que encontrando com o demônio, eles se apavoraram com outros demônios, aqueles que estavam dentro deles.
E aí eles começaram a lutar com esses demônios. E ao lutar e enfrentar esses demônios com a ajuda daquele que nos sonda e que sonda o nosso interior, porque sem isso não tem jeito de poder enfrentá-los. Quando começaram a fazer isso daí, de repente eles descobriram que estavam lutando contra os demônios e viram quem é que estava do lado deles e assim encontraram Deus. Os pais do deserto contam cada um do seu jeito essa mesma lógica. Que é exatamente quando eu começo a ir na caminhada da autoconhecimento, da autopercepção, que eu também começo a perceber quem é que está comigo, sondando tudo e me ajudando a ir adiante. E aí eu encontro Deus. Esse negócio de autoconhecimento e autopercepção é um negócio muito sério, meus irmãos e meus amigos, minhas irmãs e minhas amigas. Porque nós sabemos quantos pastores e pastoras bons de doutrina, mas muito bons de teologia, bons de ética cristã, muito bons de moral cristã, bons de ritos, de dogmas, de tabus, de história, bons de compreensão de processos e de métodos de discipulado, bons, mas que não se conhecem, não sabem quem são, não iniciaram esse caminho de autoconhecimento e de autopercepção. Mas é bom sempre lembrar que a vida como ela é, sempre nos dará uma oportunidade. E essas oportunidades vêm de momentos absurdos, de traumas terríveis, como ontem um casal de ovelhas minhas chegam diante de mim, eu os olho apavorado e a fala deles é a seguinte: pastor, hoje nós temos que falar com você, porque pararam, deram uma pausa, nossa filha se matou. Aí eu falei, meu Deus do céu. Fiquei olhando aqueles dois. Aí essa hora é aquela hora que você fala assim, meu Deus. Moça de 32 anos, deixou uma filhinha de 2. Eu conheço a menina. Sabe assim, essas coisas? É na hora do trauma, é na hora do horror, é na hora da tragédia, que a gente fica sem chão, que aí surge uma grande oportunidade para que a gente mergulhe em Deus e Deus mergulhe cada vez mais dentro da gente. É um negócio horroroso, porque aquilo ali pode acabar com a nossa vida, mas é aquilo ali que pode salvar toda a nossa vida. É um negócio horroroso, porque aquilo ali pode simplesmente... Acabou meu casamento, pastor. Acabou meu casamento, ovelha. Mas você é pastor. Entende? Esse negócio de Davi, voltando a Davi, entende? Esse negócio de nós que somos tão edificados com Davi nos seus salmos e no Salmo 139, nós estamos sendo edificados por um cara que cometeu adultério. Nós estamos sendo edificados por um cara segundo o coração de Deus. Nós estamos sendo edificados por um cara que fez o que fez com seu amigo de honra, Urias, o homem que era o marido da mulher. Nós estamos sendo edificados por um cara que tinha uma vida absolutamente devastada, destruída, destroncada. E somos edificados até hoje. Ninguém pensou, depois de, mesmo sabendo a história de Davi, e ousar rasgar os salmos dele. Pelo contrário, não só ouve, como é abençoado, chora, canta hino, prega bonito em cima dos salmos dele. Eu acho que a Bíblia ela nos ajuda muito a gente perceber que, primeiro, a vida ela é absolutamente incontrolável. As coisas elas não são previsíveis, é imprevisível. As coisas não são totalmente compreensíveis, ela é incompreensível. Quando você menos imagina, acontece alguma coisa. E isso te arrebenta todo. Às vezes acontece alguma coisa que revela aquilo que você desconfiava que escondia de você. Às vezes acontece alguma coisa que revela alguma coisa que você desconfiava que já estava dentro de você. Alguma coisa que alguns usam de maneira muito chula hoje, né? Saiu do armário. Não estou falando da questão de gênero, não. Nem de orientação sexual. Estou falando de outras coisas, sabe assim? Que de repente você se descobre. Porque você perde o chão.
Por isso que você tem que falar, Senhor, sonda-me. E aí eu lembro de Agostinho de Hipona, que disse assim: conhece-te, aceita-te, supera-te. O jeito que a gente faz igreja hoje em dia, na grande maioria, é fazer com que as pessoas que cheguem até nós sejam a turma que vai ter, olha, nós temos agora a mágica para você se superar. Você vai se superar em uma oração agora muito forte, ou você vai se superar em 7 passos de discipulado, ou você vai se superar porque agora você vai fazer parte de uma comunidade, de uma igreja. Você vai se superar porque agora você vai fazer parte do processo do discipulado. Você vai se superar. Ou seja, a gente inverte completamente as coisas e pelo jeito que o Agostinho de Hipona falou, o conhece-te e o aceita-te vem antes do supera-te. É impossível se superar se você não se conhecer. É impossível se superar se você não se aceitar. Agora você não conhece e depois recebe um diploma de primeiro grau de conhecimento, conhece-te, o segundo grau de aceita-te e depois nada disso. Quando você começa a se conhecer, esse conhecimento vai te levar para o resto da vida, até você morrer. Então você está sempre se auto-percebendo, sempre se auto-conhecendo. Às vezes, no período intrauterino, você também começa a se conhecer, mas dentro do mundo do útero da mamãe. Mas aí tem um novo nascimento. Ou seja, você nasce. Pronto, apareceu nesse mundo. Cordão umbilical cortado. Aí vem a infância. Vem a adolescência. Vem a juventude. Vem a idade adulta, casado. A idade adulta com filho. Aí vai a terceira idade. Essa é a fase da vida. Às vezes acontece algum trauma aqui na infância, ou um trauma na juventude, ou na adolescência, que trava, dependendo do trauma, a morte de alguém. Por exemplo, essa menina de 2 anos que a mamãe morreu. Ah, mas ela tem 2 anos? Vê a mamãe pendurada pelo pescoço na porta da casa. A irmã de 12 anos, que ficou sabendo da irmã que morreu. É traumático isso. E tudo aquilo que poderia ser um caminho, vamos dizer assim, natural, de autoconhecimento, pode ser travado. E a questão de se conhecer pode ser impedida ali por conta desse trauma. Daí a importância de uma cura interior, de um acompanhamento psicológico, terapêutico, e aí destrava e surge uma grande oportunidade para que haja um salto para avançar no autoconhecimento por conta desses acompanhamentos, que eu entendo que são de Deus e também são do Espírito. Entenderam um pouco a lógica do que eu estou falando sobre autoconhecimento? Então, o novo nascimento é, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, e para nós que somos cristãos, a grande oportunidade para que a pessoa comece, de fato, a ter um grande up no que diz respeito a não só se conhecer, mas começar a se aceitar. Porque quando o cara nasce de novo pelo poder do Espírito Santo de verdade, ele que era o velho Levi, agora tem um novo Levi, no mesmo cara. O velho Levi que curte as obras da carne, que, portanto, tem toda aquela realidade do porquê que ele é assim, ou seja, essencialmente humano, natureza humana, no ser, fazer e essencialmente pecador. Mas surgiu um novo Levi, nascido pelo poder do Espírito Santo, que quer ser igual a Jesus de Nazaré. E o Espírito de Deus, que fez com que ele nascesse de novo pelo seu poder, está agora fazendo com que ele fique sendo a cada dia mais parecido com Jesus de Nazaré. Portanto, ele agora começa a descobrir que existe a beleza do fruto do Espírito. E aí ele vai começar a caminhar. Essa briga de ver Levi velho e novo Levi é uma coisa assim que, olha, vai acontecer, e eu queria dar uma notícia boa para você. Um dia acaba. Quando você morre. Porque até o último dia de sua morte, você vai ter um problema com você. Só que quando você nasce pelo poder do Espírito Santo, você começa a ter pelo Espírito amor, graça e perdão derramado direto por Deus, todo dia, só por hoje, só por agora. As misericórdias do Senhor, quando se renova a cada manhã, renovam-se com amor, com graça, com perdão. Toda manhã, misericórdia renovada, com amor, com graça, com perdão.
Aí eu começo a me aceitar, percebe? Comecei a me conhecer, vai pro resto da vida. Aí eu começo a me aceitar, vou pro resto da vida. Esse aceita-te. Quando eu entro na fase do aceita-te, eu começo a me reconciliar com a minha história pessoal. Porque eu vou descobrir que a minha vida, ela tem o quê? Momentos bons e momentos ruins. Coisas boas que aconteceram e coisas ruins que aconteceram. Cicatrizes que foram feitas pela vida, pelos outros. Muitas coisas que aconteceram. E aí eu vou começar a parar, pela graça do Espírito Santo de Deus, vou começar a sentir o amor de Deus, o Deus que me ama mesmo com tudo de errado que eu fiz e tudo de errado que aconteceu comigo. A graça de Deus que me dá a salvação para poder entender que aquilo que Deus está fazendo em mim não é porque eu mereço e não é por mérito, mas é pelos poderosos méritos de Jesus de Nazaré. E também o quê? O perdão de Deus que vem para poder acabar com a minha culpa, para que eu possa de alguma forma dizer, aconteceu, minha vida também tem essa história que não é boa, minha vida tem um adultério, minha vida tem uma criança que surgiu desse adultério, mas que morreu, a minha vida tem também a imagem de Urias, que eu participei da morte dele, a minha vida tem tudo isso, mas Deus já derramou amor, mas Deus já derramou graça, mas Deus já derramou perdão. E eu posso me reconciliar com a minha história. Aí eu começo a me aceitar. E aí notou que a gente esqueceu de uma coisa? Supera-te. Porque quem começa a fazer o caminho do autoconhecimento e do aceita-te para se reconciliar com a própria vida, ele para de se preocupar com supera-te e começa a se superar devagarzinho e ele não percebe. Quem percebe são os outros vão falar, esse aí está diferente. Alguma coisa está acontecendo com esse homem e com essa mulher. Alguma coisa está acontecendo diferente. Isso tudo dentro de uma caminhada cristã, mas isso não é só cristão. O autoconhecimento, quem sou eu, é uma das perguntas da filosofia. Quem sou eu? É uma das perguntas da filosofia. Mas não é só da filosofia. Quem sou eu? É uma das perguntas das tradições mais remotas. Veja a China. A China é antiga. Arte da guerra. Sun Tzu. A sabedoria chinesa fala sobre o autoconhecimento, junto com todos os povos e todas as mitologias de todos os tempos. E a arte da guerra, Sun Tzu diz assim, se em 100 batalhas conheceres a ti mesmo e ao teu inimigo, 100 vezes serás vencedor. Se em 100 batalhas não conheceres a ti mesmo, mas conheceres ao teu inimigo, tens a chance de 50 vezes ser vencedor. Se em 100 batalhas não conheceres a ti mesmo e não conheceres teu inimigo, contarás tuas derrotas por batalhas que enfrentares. Mas não é só a China. Um povo remoto e muito antigo, que é o Egito, a civilização egípcia, eles construíram entre as 3 pirâmides a esfinge, corpo de leão, cara de faraó. Eu me lembro do dia que eu fiquei de cara com esse bicho. Olhando para a cara dele assim. A literatura diz que naquela cara enigmática está assim, decifra-me ou devoro-te. E essa frase junto com a esfinge sempre me trouxe a seguinte compreensão, meus irmãos e minhas irmãs, que eu também sou uma esfinge. Ou eu me decifro, ou eu devoro todo mundo que está ao meu lado. Ou eu me decifro, ou eu devoro toda a minha história. Ou eu me decifro, ou eu me devoro completamente. Mas tem uma civilização que veio depois, porque bebeu água na civilização egípcia, que foi o que foi, porque bebeu água na civilização egípcia, que é a grega. E os gregos falavam e davam importância para esse negócio do autoconhecimento. É por isso que no templo de Apolo, bem na parede do lado, está escrito o quê? Conhece-te a ti mesmo. Então isso está na filosofia, mas isso também está nas tradições mais remotas do mundo. Mas se você não tivesse todas essas informações, bastaria olhar para a Bíblia e encontrar o Abrão que vira Abraão, a Sarai que vira Sara, o Jacó que vira Israel,
Os apóstolos que vão mudando completamente enquanto andam 3 anos e meio com Jesus. O Saulo que vira Paulo. Essas mudanças que são marcos no encontro com Jesus mostram exatamente o quê? Para mim, para a história e para a compreensão bíblica, a ajuda do Espírito Santo levando essas pessoas para que elas conheçam a si mesmas. Quando eu vejo o texto bíblico que o Espírito nos guiará a toda a verdade, e que ele vai nos anunciar a justiça, vai profetizar, desmascarar, lança a luz, né? Com relação ao pecado, a justiça e o juízo, a gente fica pensando em coisas fora de nós. Não, é sobre todas as coisas, inclusive as que estão dentro de nós. É por isso que nós precisamos desse Espírito, por isso que nós podemos clamar, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho. Esse pedido fica mais forte quando o chão é tirado da gente. Esse pedido fica mais forte quando a gente fala assim, acabou, tudo acabou. Porque parece que Deus vem com mais força nessa hora. Aí a gente descobre que a gente pode ir mais fundo com Deus, que nos leva mais fundo. E quando a gente entende isso, a gente vai compreendendo uma coisa que eu acho que é fundamental para a gente e para a vida da gente. Quando Deus vai revelando para mim e para você, quem sou eu e quem é você, lembra da Dona Onça? Quando Deus começa a mostrar para você, vira os seus olhos para dentro de você mesmo, e você começa a olhar para você começa a bater um desespero. Porque se você olhar para você, você não fica meio mal, é porque você não está olhando para você. O apóstolo Paulo tinha essa compreensão, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer, não faço. O mal que eu não quero, eu faço. Eu sou essa draga aí. Quando eu olho para mim mesmo, aí eu... Mas sabe o que é bonito nessa história? E eu quero encerrar com isso, meus irmãos. Para a gente orar. É que a gente vai começar a olhar para a gente mesmo, e aí Deus vira e fala assim, e aí, Levisão, quem é você? Aí eu, meu Deus, o que eu estou vendo, tenho até vergonha de dizer para o Senhor quem sou eu. Tá bom, Levi, mas essa sua resposta não está completa. Levisão, quem é você? Ah, Senhor, eu sou assim, mas eu tenho muita coisa de potencial bom aqui, apesar de eu ser assim. Isso é verdade, Levi, que bom que você está enxergando isso, isso é muito bom. Isso é bom mesmo. Só que e aí também está a sua resposta, ela está incompleta. Levisão, quem é você, Levisão? Ah, Senhor, não sei. Pois então eu vou falar para você, Levi, para que você nunca se esqueça. Você é meu filho amado, em quem eu tenho todo prazer. Ah, iria de lascar, né? Quando você descobre o pior de você, Deus diz, opa, que bom que você descobriu que você é isso aí. Porque é chegando nesse ponto que eu queria que você soubesse que eu não amo você, porque você tem potencial para coisa maravilhosa, e eu sei que tem. Eu amo você pelo pior que você pode ser. E eu amo você de um jeito que você nunca vai entender. Você é minha filha amada, em quem eu tenho todo prazer. Você é meu filho amado, em quem eu tenho todo prazer. Uma pessoa que começa a discipular a outra, entrando por esse caminho, é uma pessoa que tem muita chance de fazer discípulos de Jesus de Nazaré. Primeiro, porque vai ter mais misericórdia consigo mesmo. Segundo,
Porque sabendo que é quem é, vai ter misericórdia com os outros também. Vai olhar a floresta de um outro jeito. E aí vai ficar com a cara de Jesus. Esse Jesus que o povo vê o endemoniado gadareno. Jesus vê um cara sentado com roupa, completo e inteiro. Jesus, o povo vê um homem leproso que não é uma pessoa, é um problema de saúde pública. Jesus vê um cara limpo, com o documento dos sacerdotes dizendo, está limpo. Os outros olham para uma mulher prestes a ser apedrejada porque ainda está com as roupas do adultério que foi pega. Jesus vê uma mulher indo embora, em paz, com a palavra, vai e não peques mais. Pessoas assim são irresistíveis. Homens assim, mulheres assim, são discípulos de Jesus de Nazaré. Porque a cada dia que vão conhecendo a si mesmos, vão percebendo que só pela graça de Jesus e pela misericórdia de Jesus é que a gente está assim. Que a gente está bem, que a gente está em pé, que ainda não foi consumido. E aí a gente olha para os outros com a mesma misericórdia. E aí o pessoal vai começar a achar que você é doido. E aí você entende essa frase. Tenha nojo do pecado, mas não vomite no pecador. Porque se você for vomitar no pecador, você tem que vomitar primeiro em você. Pastor, que palavra forte. Você quer ser melhor que o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo disse, Deus veio salvar todos os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quando eu me coloco assim, fica mais fácil explicar por que eu estou fazendo discípulos com cara de Jesus de Nazaré. E isso, é só disso que a gente precisa. O resto, irmão, o resto vem fácil, no seu tempo e na sua hora. Então, do fundo do meu coração eu quero dizer aos irmãos, que o Senhor os abençoe vocês de forma muito especial. Que vocês orem esse... Percebe como aquele texto não foi pretexto para começar a pregar? Sonda, meu Deus. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. E foi ele que também orou. Perdoa, Senhor, até os pecados que me são ocultos. Existem coisas ocultas que a gente precisa que Deus venha sondar. Mas o Deus que nos sonda já vem perdoando antes. E isso, meus irmãos, é que faz com que eu possa ler o mesmo texto com uma outra paixão. É que faz com que eu possa falar o Evangelho com uma outra emoção. E aí dá uma vontade de orar isso de um jeito tão forte, ainda que seja assustadora a possibilidade de começar a se conhecer. Mas você fala, eu quero me conhecer. Então que Deus faça isso com você. E saiba que são nos momentos mais terríveis que acontecem na vida da gente, que surgem as grandes oportunidades para que a gente possa se conhecer profundamente. Graça, paz e bem, da parte de Jesus de Nazaré, sejam com vocês, desde agora e para sempre. E não esqueçam, você é filha amada do Pai amoroso. Você é filho amado do Pai amoroso. Nessa jornada você vai ficar assustado consigo mesmo. Nessa jornada você pode até ficar com nojo de você mesma. Mas nessa jornada o Espírito o tempo todo vai dizer, é isso mesmo. Mas não esquece,
Você é uma filha amada de um pai amoroso. Você é um filho amado de um pai amoroso. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém.